Oi, teacher! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode transformar completamente a forma como você ensina leitura para os seus alunos. Eu vou falar sobre o Science of Reading, ou em português, a ciência da leitura. Se você nunca ouviu esse termo, não se preocupe, esse vídeo é justamente para explicar de um jeito bem simples e direto o que é o Science of Reading. Eu vou falar sobre o que é o Science of Reading, porque essa ciência é tão importante para você, teacher, e como ela pode mudar a sua prática em sala de aula para melhor. E no final do vídeo, se você quiser se aprofundar, eu tenho um curso completo para você aprender mais sobre o Science of Reading e eu vou deixar o link aqui na descrição. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ler não é uma habilidade natural. As crianças não nascem sabendo ler. Ler não acontece de forma espontânea, como andar ou falar. Falar é algo que o cérebro humano já está preparado para fazer. Ele já vem wired para aprender a falar. Mas ler, não. Ler precisa ser ensinado. E é por isso que só expor a criança a livros ou histórias não é suficiente. Claro que isso é sim importante, mas não garante que a criança vai aprender a ler sozinha. E se a criança começar a apresentar dificuldade, o pior que a gente pode fazer é esperar e ver se melhora. A ciência já mostrou que esse dar tempo ao tempo não funciona quando o assunto é leitura. Estudos mostram que se uma criança não aprende a ler até o final do primeiro ano do ensino fundamental, ela tem grandes chances de continuar com dificuldade nos anos seguintes, mesmo que receba ajuda depois. E sabe por quê? Porque quando a base da leitura não é construída logo no começo, fica muito mais difícil recuperar depois, mesmo com esforço ou com apoio extra. Por isso que a melhor forma de prevenir essas dificuldades de leitura é ensinar ou alfabetizar de uma forma explícita, estruturada e intencional desde cedo. Como o cérebro aprende a ler? Você sabia que o cérebro não nasceu preparado para a leitura? A leitura envolve criar conexões novas no nosso cérebro. Todos os leitores proficientes, mesmo com histórias e contextos diferentes, desenvolvem o mesmo circuito neurológico. Isso quer dizer que não existem vários jeitos de aprender a ler, como muita gente acredita. Existe sim um caminho que funciona para todo mundo. Alguns alunos vão percorrer esse caminho com mais facilidade e outros com mais esforço, mas o caminho é o mesmo para todos. Tudo começa com a linguagem oral, o escutar, compreender, falar. Depois, o cérebro conecta os sons da fala aos símbolos escritos. Isso o que chamamos de speech to print. E daí só então vai ligar esse símbolo ao significado da palavra. Mas quando uma criança tem dificuldade, muitas vezes é porque ela está usando outra área do cérebro. Nós aprendemos a ler com o lado esquerdo do cérebro e as crianças que têm dificuldade forçam o lado direito do cérebro, que é o lado de adivinhar ou decorar, em vez de ativar o circuito certo desse caminho da leitura. E isso pode ser corrigido sim. Com a instrução certa, no momento certo, o cérebro consegue aprender a ler, mesmo depois de um começo difícil. O que realmente funciona? A ciência é muito clara quanto ao que funciona e ao que não funciona. Memorizar palavras não funciona. Usar pistas visuais, clues, não funciona. Adivinhar pela imagem do livro, nada disso funciona. Essas estratégias até podem parecer que ajudam no início, mas não constroem leitores de verdade. O que realmente funciona é ensinar a leitura de forma explícita, estruturada e progressiva. As habilidades que constroem o caminho da leitura, que o cérebro entende e sabe como fazer. Qual que são essas habilidades? A consciência fonológica, relação com o som, com a letra, que é o phonics, vocabulário, compreensão oral,
compreensão leitora. Esses são os blocos que formam uma base sólida. E o mais lindo disso tudo, esse tipo de instrução funciona para todos os alunos, inclusive para aqueles em situação de vulnerabilidade, como dislexia, ou que estão aprendendo inglês como uma segunda língua. E se você está pensando, mas os meus alunos já têm dificuldade. Calma, ainda dá tempo. Nunca é cedo demais para começar e nunca é tarde demais para ajustar a rota. Prevenir é melhor que remediar. Essa é uma das partes que mais me toca. A mesma instrução que previne dificuldade de leitura é a que também funciona para recuperar. E o melhor, prevenir é mais fácil, mais barato e muito mais eficaz. Hoje, graças a décadas de pesquisas, já sabemos o que observar logo no início da alfabetização. Quais as habilidades avaliar, como ensinar, quando intervir. E quando a gente ensina as habilidades certas desde o começo, a gente muda o jogo, a gente muda o futuro da criança. Se esse assunto mexeu com você e você quer aprender mais, existem muitos recursos disponíveis, gratuitos e acessíveis. Eu vou deixar aqui alguns sites como o The Reading League ou do Departamento de Educação de Ohio, que eles falam muito sobre o Science of Reading, o podcast da Emily Hanford, alguns webinários de algumas instituições que ensinam sobre o Science of Reading. Você também pode assistir vídeos no YouTube com especialistas como Stanislas Dahin, Lynn Stone e outros. Existem também vários documentos como Teaching Reading is a Rocket Science, que é um documento muito importante você ler se te interessa esse assunto. Livros como Speech to Print, Language at the Speed of Sight and Explicit Instruction. Você também pode criar um clube do livro com suas colegas pedagogas e aprender mais sobre o Science of Reading. A transformação começa quando a gente decide aprender mais. E aqui vai o meu convite para você. Comece de onde você está com o que você tem e faça o que for possível hoje, sem culpa, sem pressão. A verdade é que todos nós estamos fazendo o melhor que podemos com o que sabemos. Mas agora que você conhece um novo caminho, você pode fazer diferente e melhor. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Se você quiser um guia passo a passo com vídeos, materiais e aplicação prática, o meu curso sobre o Science of Reading está disponível e eu vou deixar o link aqui embaixo. Coloquei todo esse conhecimento dentro de um curso para facilitar para você. O link está aqui na descrição e vamos transformar juntos nossa prática e ajudar os nossos alunos realmente a aprenderem a ler. E lembra que todo esse conhecimento não se aplica só para a língua inglesa, ele se aplica para qualquer língua que aprende a ler de uma forma alfabética, inclusive o português. Então é um conhecimento, um aprendizado transferível. Você pode aprender ele em inglês ou em português e aplicar em qualquer língua. Vamos juntas transformar a educação e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!